Notícia sobre Estevão na seleção horas antes do jogo contra o Paraguai chega ao Palmeiras. Jogador foi bastante elogiado nas redes sociais após bons minutos em campo na vitória contra o Equador. Dorival faz mudança no ataque. Palmeiras sem jogos por data FIFA. O torcedor do Palmeiras está há alguns dias sem assistir jogos da equipe. Por conta da parada para a data FIFA, os jogos do Campeonato Brasileiro só voltarão a acontecer no próximo fim de semana. Chamado pela primeira vez para a seleção brasileira, o garoto Estevão ficou como opção para o técnico Dorival Júnior na primeira partida de setembro, contra o Equador. Na segunda etapa, o atacante foi chamado e fez a sua estreia. Agora, horas antes do jogo do Brasil contra o Paraguai, as prévias apontam que Dorival fará uma mudança no ataque. Luiz Henrique, do Botafogo, sairá do time para a entrada de Endrick. O ex-palmeirense, que atualmente veste a camisa do Real Madrid, será referência do ataque brasileiro. Vinícius Júnior e Rodrigo complementam o trio. Portanto, Estevão será reserva mais uma vez. Endrick vai ser titular. O atacante do Palmeiras teve bons momentos no jogo contra o Equador. Em um lance, deixou Vini Júnior na cara do gol, mas o ex-Flamengo perdeu a oportunidade. Dorival Júnior falou sobre a entrada de Endrick no time. Era uma possibilidade que existia já para a primeira partida, não aconteceu, mas senti muita falta de um homem um pouco mais centralizado. O Endrick tem essa característica, precisa de adaptação, mas é quem mais se aproxima desta função, explicou. Sem Estevão, mas com Endrick, a seleção brasileira está escalada para enfrentar o Paraguai. O time terá Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Guilherme Arana, André, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá, Rodrigo, Endrick e Vinícius Júnior. Do lado do Paraguai, outro jogador do Palmeiras é destaque. O zagueiro Gustavo Gomes, suspenso, não jogará. Ele entrou em campo na semana passada quando os paraguaios empataram com o Uruguai sem gols. Endrick é titular, mas é criticado pela torcida da seleção brasileira contra o Paraguai. Após a vitória magra diante do Equador, a seleção de Dorival Júnior encerrou a data FIFA contra os paraguaios. O resultado do jogo. O jogo do Paraguai e Brasil aconteceu na noite da terça-feira 10, no Defensores del Chaco, em partida válida pela 8ª rodada das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. A vitória ficou com os paraguaios, pelo placar de 1-0. Uma das novidades na escalação de Dorival Júnior foi Endrick, atacante revelado pelo Palmeiras. Com a lesão de Pedro, o jovem atleta recebeu a oportunidade entre os 11 iniciais. Nas redes sociais, torcedores do Seleção Brasileira não aprovaram o desempenho apresentado pelo atacante. Endrick não resolveu. Fato. Mereceu não voltar do vestiário para o 2 graus tempo. Muito abaixo no 1 grau tempo, quase não tocou na bola. Diferentes opiniões. Com Dorival Júnior, Endrick permaneceu no jogo do Brasil por 45 minutos. No intervalo, contra a seleção paraguaia, o atacante ex-Palmeiras foi substituído, João Pedro entrou na partida. Em contrapartida, alguns torcedores não aprovaram a opção de Dorival Júnior em ter tirado o atacante no intervalo. A bola nem chegou, e ele tirou o Endrick da partida. Dorival simplesmente tirou o Endrick, não deixa ele jogar os 90 minutos. Enquanto esteve em campo, Endrick não finalizou. A escalação da seleção brasileira deixou o atacante entre os zagueiros do paraguaio que nos 45 minutos, levaram vantagem contra o atleta brasileiro. O próximo jogo da seleção brasileira acontece apenas na data FIFA de outubro. Portanto, um grau compromisso será diante do Chile, no Estádio Nacional de Chile, localizado em Santiago. Nas eliminatórias para a Copa do Mundo, o Brasil está na 5ª colocação, com 10 pontos somados. Em contrapartida, a seleção paraguaia, com a vitória, sobe para a 7ª posição com 9 pontos conquistados. Rômulo perdeu espaço no Palmeiras de Abel por causa de Felipe Anderson. O meia foi uma contratação surpresa e analisada como grande oportunidade no mercado, mas ainda não emplacou no Verdão. Foco em campo. Na tarde do próximo domingo, 15 às 16 horas, dentro de casa, o Palmeiras recebe o Criciúma dentro de casa, em partida válida pela 26ª rodada do Brasileirão Série A. Esse é o primeiro jogo após a data FIFA. No momento, em relação à tabela do torneio nacional, o Alviverde Paulista, comandado por Abel Ferreira, tem 47 pontos conquistados e está em terceiro lugar, com 3 pontos a menos que o líder Botafogo. A equipe palmeirense tem como grande foco para encerrar a temporada de 2024 com um grande título, o tricampeonato consecutivo do Brasileirão. Além do Botafogo, o Verdão ainda briga com Fortaleza e Flamengo. Bastidores sobre reforços. De acordo com informações publicadas no site UOL,
Uma situação que chama atenção é sobre jogadores que foram contratados nesta temporada. Algumas dessas contratações estão até brigando por posição. Nos bastidores foi exposto que Rômulo acabou não tendo muitas oportunidades após Abel decidir tirar Rafael Veiga da titularidade, para dar espaço para o meia-atacante Maurício. Porém, segundo o UOL, não foi apenas isso. O jogador, que foi contratado junto ao Novo Horizontino, também não teve espaço por causa da chegada do badalado meia Felipe Anderson, que hoje é titular absoluto no setor da equipe. Abel confia em Rômulo, tem respaldo com ele, porém, pelo número de peças que o setor tem e por terem chegado mais jogadores para o setor, ele não vem tendo muitos minutos no time palmeirense. Segundo o levantamento da reportagem do UOL desde sua chegada, o meia Rômulo só teve 181 minutos em 10 jogos disputados com a camisa palmeirense e em relação aos jogadores de linha do elenco só jogou mais que Atuesta, que já saiu, Luigi, jovem atacante revelado na base, e Bruno Rodrigues, que teve 2 lesões graves no joelho. Piquerez fala sobre recuperação da lesão e projeta a volta no Palmeiras, entrando na etapa final. Em julho, o lateral esquerdo passou por uma cirurgia no joelho esquerdo após uma lesão no menisco. Desabafou. O lateral esquerdo uruguaio Joaquim Piquerez, do Palmeiras, sofreu uma lesão no joelho esquerdo na partida contra o Botafogo pelo Brasileirão, no dia 17 de julho. Exames posteriores detectaram que Piquerez sofreu uma lesão no menisco do joelho esquerdo. No dia 20 de julho, o lateral passou por cirurgia, e agora está em fase de recuperação da lesão. Em entrevista para o site do Palmeiras, o jogador comentou sobre o momento de dificuldade. É a primeira grande lesão que eu tenho, a mais longa em tempo de recuperação. Quando aconteceu, foi algo muito chato, triste. Nenhum jogador quer que aconteça, mas como eu já venho falando algumas vezes, a gente trabalha com o corpo, então são circunstâncias que acontecem. Quando eu soube disso, tentei digerir da melhor maneira possível e focar na recuperação para poder voltar o quanto antes, disse. Sobre o apoio da família nesta fase, o jogador disse: foi muito importante o apoio da família, das pessoas próximas, do pessoal do clube. A verdade é que são 100% profissionais e tenho tudo para focar na recuperação. Venho me recuperando muito bem, já estou entrando quase na etapa final. Estou 100% focado nisso e agradecido também a todos os colegas de trabalho, completou. Piquerez tem acompanhado as partidas do Verdão no Allianz Parque, e revelou nervosismo do lado de fora do campo. Sem sombra de dúvidas, é muito mais difícil assistir a um jogo de fora. O nervosismo que você passa é incontrolável. Dentro do campo, você controla essas coisas. Agosto foi um mês difícil para nós, mas a vida continua. O elenco retomou o caminho das vitórias e isso é muito importante porque ainda temos o Brasileirão e a gente quer brigar pelo tricampeonato, afirmou. Por fim, o lateral destacou o apoio que tem recebido da torcida palmeirense. A verdade é que o carinho do torcedor palmeirense é muito grande e muito importante para mim. A grande maioria das mensagens que eu recebo é de volta logo, se recupera logo, e isso é muito, muito importante, me deixa muito feliz. Sou querido na torcida e esse carinho é recíproco, concluiu. O Palmeiras só volta a campo no dia 15 de setembro, próximo domingo, contra o Criciúma, no Allianz Parque, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será às 16 horas de Brasília. O Verdão contou com o retorno de Estevão, que servia a seleção brasileira nas eliminatórias da Copa do Mundo. Richard Rios e Gustavo Gomes também devem chegar em breve. Gustavo Soler vê ciclo de Dudu cada vez mais próximo do fim no Palmeiras. Não está fazendo falta. Atacante tem contrato com o Palmeiras até o fim de 2025, mas sua permanência no time é incerta. Dudu mudou a chave do Palmeiras. O Palmeiras é um dos protagonistas do futebol brasileiro desde 2015. De lá para cá, o Verdão venceu muitas competições e quando não as conquistou, brigou por tudo. Isso é consequência do ótimo planejamento feito pelas diretorias passaram por lá na última década. É um dos responsáveis por colocar o Palmeiras de volta ao topo do cenário nacional foi Dudu. Contratado em 2015 após Alexandre Matos ter dado um chapéu duplo em São Paulo e Corinthians, o camisa 7 virou ídolo graças a seus gols e assistências. Todavia, hoje a situação é outra. Com a lesão que teve no joelho direito no ano passado, Dudu ficou um ano sem jogar. Agora, quando voltou a atuar, o atleta pouco correspondeu e nos últimos jogos não jogou para fazer um recondicionamento físico. Além disso, as chegadas dos reforços Felipe Anderson e Maurício tiraram espaço do camisa 7. De acordo com o jornalista Gustavo Soler, da Band, o Dudu de hoje não mudaria tanto o patamar do Verdão e acredita que o ciclo do camisa 7 enfim deve se encerrar no final do ano.
Ciclo de Dudu no Palmeiras perto do fim? Eu acho que infelizmente a novela Dudu vai caminhar até dezembro e a história que ele construiu vai ter um final que ninguém imaginava. Uma saída apagada do Palmeiras, sem protagonismo, sem brilho. Quando a gente viu o Dudu voltar do Catar, todo mundo esperava e ele entregou, participou, virou titular absoluto com o Abel e voltou a ter a confiança de antes, afirmou o jornalista que concluiu. Agora, ele está em um momento em que você olha para o elenco do Palmeiras, ele não está fazendo falta. Porque quando ele jogou esse ano não conseguiu render. Mas óbvio, na melhor fase, ele sempre faz falta no time do Palmeiras, avaliou. Dudu tem contrato com o Palmeiras até 2025. Dudu tem contrato com o Palmeiras até o final de 2025. Porém, seu futuro é incerto. Leila Pereira quer a venda do atacante que por sua vez já pensa em deixar o clube caso chegue uma boa proposta no final do ano.